Pronto. Deixa eu ativar também o... Não, já começou a fazer a anotação aqui o Gemini. Muito bem, uma boa noite, senhoras e senhores. Mais uma vez aí, sejam bem-vindos e bem-vindas ao 13º seminário. Os seminários começaram, eles foram idealizados em setembro do ano passado e a gente começou em outubro. No ano passado, a gente fez a cada 15 dias, aí vimos que estava muito carregado, muito cheio pela correria, e aí a gente passou a fazer os encontros mensais, né? Que é um encontro por mês, a gente consegue organizar a agenda e não atrapalha ninguém. E aí, então, a gente deu início, a gente está no 13º encontro, então, em outubro a gente faz um ano que a gente deu início e tem sido muito bacana, né? A participação, a presença e tudo mais. Hoje, quem vai falar para nós é o Paulo Alves Filho. Paulo Alves Filho é formado em Filosofia pela Universidade Federal Fluminense e é formado em Filosofia Clínica pela Casa da Filosofia Clínica. Dá aula de Filosofia Clínica e orienta estágios, supervisões pela Casa da Filosofia Clínica e também no Instituto Zêndico, né? Então, tem aí bastante trabalho, né? Além de fazer parte também do Conselho Editorial e é autor também na revista da Casa da Filosofia Clínica, né? E escreveu a orelha do meu livro Lições de Filosofia Clínica, né? Me deu essa honra. E hoje ele vai falar um pouco aqui para nós. Espero que vocês tenham aí bastante ideias a partir do que ele falar e muitas dúvidas para trazerem aí para o final para ele responder, né? Lembrando aqui que ele começa a falar agora, ele tem até meia hora para falar, então a fala dele pode ir até 7h40, e depois de 7h40 até às 8 horas, a gente tem um momento de troca, né, em que o Paulo responde as perguntas, vocês podem trazer também os insights que vocês tiveram, as reflexões, tudo isso é muito bem-vindo, né? E essa gravação, depois, ela é publicada depois de um mês, logo no dia da próxima apresentação, no meu canal do YouTube, né? Então, fica lá registrado. E é isso, então, uma boa noite mais uma vez. Muito obrigado, Paulo, por aceitar esse convite e passo a palavra para você. Fique à vontade. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço. Quando você falou sobre a orelha, na realidade, a honra quem teve sou eu, né? Isso, para mim, esse convite para mim foi uma forma de reconhecimento de um trabalho árduo, né, que a gente executa em função da filosofia clínica. É um trabalho árduo justamente por ser uma metodologia que eu acredito que está indo em processo de construção. Muito daquilo que a gente defende textualmente na realidade, não acrescentar nada nesse método, mas tentar entender as partes dele, o que funciona, o que pode não funcionar, né? No intuito justamente de torná-lo cada vez mais robusto, né? Então, eu agradeço justamente como reconhecimento, né, a esse esforço que nós fazemos, na realidade, de maneira conjunta, né? Todos nós ali, de alguma maneira, ligados à Casa da Filosofia Clínica. Mas, enfim, o tema que a gente vai cuidar aqui hoje, na realidade, falar, eu espero que seja uma troca a partir da exposição, né, que eu fizer aqui, as perguntas, enfim. Depois, na parte das perguntas, eu gostaria só de enfatizar, como o Miguel falou, quem não quiser que o rosto apareça e quiser fazer uma pergunta, é só fechar a câmera e abrir o microfone, e aí você pode fazer a sua pergunta à vontade. Mas o tema que a gente vai conversar aqui hoje é sobre o cuidado com a terminologia da filosofia clínica, né? Eu estou na filosofia clínica desde 2018. Isso, quem quiser pode perguntar também pelo chat, né? Eu estou na filosofia clínica desde 2018. E desde lá, aquilo que eu venho encontrando, eu acho desde o início da jornada, justamente por ser de alguma maneira complexa, né? A filosofia clínica, quem é meu aluno sabe, né? Já ouviu isso algumas vezes.
A filosofia clínica ela não é difícil. Eu acho que a complexidade da filosofia clínica ela vem da quantidade de elementos que a gente tem como a possibilidade de entender aquilo que o partilhante traz de maneira literal. Então, assim, desde o início da filosofia clínica, uma coisa que eu via como parte dessa complexidade era não só o entendimento da terminologia técnica da filosofia clínica, mas a aplicação dela num sentido prático, né, no momento da terapia, e como a partir dessa aplicação nós conseguiríamos cunhar um processo terapêutico que, em certa instância, não agendasse o partilhante com a filosofia clínica, né? Porque basicamente é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer uso dessa terminologia técnica como um parâmetro de entendimento desse partilhante e, a partir daí, compreendê-lo na sua literalidade, organizá-lo, né? E entender quais submodos formais nós vamos conseguir usar para o benefício dele, né? Sejam aqueles que ele já usa informalmente, nós vamos melhorar, ou se nós vamos apoiar com outros submodos, propor novos submodos. Só que todo esse processo na nossa cabeça, enquanto filósofos clínicos, ele tende a acontecer dentro de um processo terminológico específico. Esse processo terminológico específico, ou a metodologia em si, pressupõe que você não pode, apesar de compreendê-lo dessa forma, aplicar essa terminologia sobre ele. Você precisa mostrar dentro da historicidade, com os elementos literais, como que a sua visão metodológica se compõe e qual é a sua visão de assunto último, para que ele devolva, né, positivamente ou negativamente a tua constatação, digamos assim, de assunto último. Então, nesse sentido, a gente vislumbra o assunto último, faz devoluções fenomenológicas a partir desses pontos, e ele vai te confirmar se aquilo faz sentido ou não para ele, né? Então, a gente vai... Isso nos leva ao primeiro ponto, né, da nossa conversa, que é como que a gente aprende essa terminologia, o curso em si. Se vocês pararem para pensar, a primeira parte desse curso, perdão, na realidade o curso inteiro ele é dividido em algumas partes, como se dá a postura, como é que é a escuta, como são quais são os exames categoriais, como eles acontecem, exercícios, mesma coisa com tópicos da estrutura de pensamento, mesma coisa com submodos. Nesse sentido, o curso, ele inicialmente é uma apresentação do método, né? Eu vejo, nas experiências que eu já tive, eu vejo muitos alunos se cobrando, né, na fase do curso, né, nesse período de 1 ano e meio. Alguns cursos, eu estou trabalhando agora com cursos individuais, esses cursos eles podem estender, né, eles têm um mínimo de 1 ano e meio para a gente trabalhar, mas como é individual, a gente pode acabar estendendo. Então, assim, esses meses que a gente passa junto inicialmente são meses que nos servem para introdução à filosofia clínica. No processo de estudo, a gente tenta enfatizar o máximo possível no exercício como é que isso se dá na prática. O que não chega nem perto de um atendimento. É bacana? É bacana. Né? Tem alguma... funciona para entender relação de conjunto? Funciona. Mas é só na prática que a gente tem a possibilidade de tomar uma atitude diante dessas investigações que nós fazemos e, diante dessas atitudes, ver os efeitos e quais são as possibilidades de tomada das próximas atitudes, né? As entradas que nós vamos ter em certos momentos do ambiente terapêutico. Desde o início, né? A gente pede, né, a ideia de agendamento mínimo que a gente discutiu no primeiro seminário que eu apresentei. Né? A gente vai dentro dos processos de agendamento mínimo fazendo investigação sobre a historicidade do partilhante. A historicidade do partilhante é tudo, desde quando ele se apresenta no assunto imediato na terapia até os dados divisórios que são feitos para atualizar no início de cada terapia. E, mesmo assim, toda a prática e todo o convívio, toda a vivência que nós temos
no curso, ele nos serve como uma apresentação, né, algo inicial em função ao que é a filosofia clínica em si. Então, em certo sentido, essa cobrança que os alunos se fazem, elas acontecem, eu acho que muito pela quantidade desses elementos existentes, né, enquanto terminologia técnica, porque, se vocês pararem para pensar, não são só os elementos que estão disponíveis nas tabelas, né? O que está em jogo são os elementos de noção de fenomenologia, né? Se vocês pegarem na realidade o dicionário e observarem a quantidade de desmembramento de conceitos ou a terminologia técnica da filosofia clínica, vocês vão ver que são noções que extravasam aquilo que acontece na tabela, né? Noção de dados divisórios, a própria noção de agendamento mínimo é um desdobramento dos termos agendados no intelecto. Então, ela tem toda uma terminologia própria e complexa, né? Esse é o primeiro ponto. Como é que essa terminologia foi criada? Ela foi criada a partir da experiência do Lúcio, enquanto um estudante dos filósofos sem o rigor acadêmico da filosofia clínica. Perdão, sem o rigor acadêmico da filosofia. Nesse sentido, essa terminologia ela tá vinculada ao movimento que os filósofos faziam ao pensar a filosofia que eles queriam expor, né? A questão da fenomenologia, a questão da hermenêutica compreensiva. Se vocês forem à leitura desses autores em si, vocês podem encontrar algo de filosofia pela perspectiva de vocês, mas não como o objetivo do autor. O objetivo do autor é outro, né? Há um abismo aí entre filosofia clínica e a filosofia. Então, nesse sentido, essa terminologia ela é criada a partir dessa visão específica. O importante disso é que o Lúcio, de alguma maneira, ele já tinha experiência do consultório. Então, a visão dele não era enviesada para a academia, ela era enviesada para as relações humanas, se é que eu posso falar. Na realidade, não para as relações humanas no sentido de entender o homem, mas para um relacionamento em específico, que é aquele que acontece dentro do consultório entre uma pessoa que atende e uma pessoa que é atendida. Só que ele encontrava mais elementos, não de resposta, isso que é o bacana, mas de investigação, através dessa leitura que ele fazia de um certo autor que falava sobre representação de mundo, e aí ele via que quando ele falava sobre representação de mundo, ao mesmo tempo ele trazia a sua própria representação de mundo, e que as pessoas poderiam ter cada uma a sua representação de mundo. Isso traz a ideia não só de singularidade, mas também do tópico como o mundo parece, e é assim que essa terminologia gradativamente foi cunhada, digamos assim. E isso tem uma importância, eu acho que isso é importante falar por uma questão histórica e é importante falar por uma questão de divisão entre filosofia clínica e filosofia acadêmica, né? Porque essa confusão ela acontece muito, principalmente para as pessoas que procuram uma leitura despreocupada de filosofia clínica, o que é muito perigoso, né? Uma leitura da filosofia clínica, essas leituras superficiais, sem, às vezes, acompanhar esses eventos aqui que a gente faz, né, quem não necessariamente é da filosofia clínica, isso já traz um embasamento mais conciso, né? Mas a pessoa fazer uma leitura superficial da filosofia clínica é muito perigoso, porque ela tende a sair da especificidade que é o atendimento terapêutico, né? Ela pode ir para as generalizações. Enfim, nesse sentido, como essa terminologia técnica criada por Lúcio Pachter, ela nos serve enquanto filósofos clínicos? Elas são parâmetros de mediação para um reconhecimento com o mínimo de contaminação possível em vários aspectos do partilhante, ou daquela pessoa que se apresenta ali na terapia.
ela vai nos servir para que nós consigamos sair das nossas próprias explicações para tentar cunhar a nossa visão sobre o mundo, sobre os relacionamentos, sobre as relações, a partir do como aquela pessoa se compõe. Essa terminologia técnica ela vai oferecendo parâmetros que vão te informando, te trazendo mais próximo do como a pessoa se compõe. Então, ela é um balizador para um relacionamento específico que se chama terapia. A gente vê... Eu costumo fazer algumas pesquisas por aí de filosofia clínica, não só leituras, mas vídeos, e existem muitas pessoas falando sobre filosofia clínica como se fossem explicar de alguma maneira ou o homem, ou o mundo, ou as coisas. E eu vejo que um grande problema relacionado a isso é como consequência as outras pessoas acabarem entendendo a filosofia clínica de uma forma muito solta, né? E principalmente, às vezes, não entendendo a filosofia clínica ela mesma. O que eu quero dizer com isso? Quando elas vão falar sobre como o mundo parece, elas tentam fazer... Algumas pessoas fazem generalizações. Quando elas vão falar sobre as emoções, elas tentam fechar conceitos sobre emoções. Ao passo que cada uma dessas divisões de categorias, de tópicos da estrutura de pensamento e submodos, elas nos servem para ser preenchidas pelo próprio partilhante. Então, assim, quando eu vou tentar, em aula, explicar um tópico, um exame categorial, um submodo, eu vou sempre para um exemplo prático de uma fala. Como isso surgiria literalmente em uma fala? E eu tento aplicar vários exemplos diferentes de emoções, por exemplo, diferentes, que são emoções, mas aparecem como conteúdo, como formato, de uma maneira diferente, né? E, apesar de ser diferente, não deixa de estar dentro do mesmo contexto. Então, essa, basicamente, é a serventia dessa terminologia, é proteger o partilhante. Eu acho que a coisa extraordinária da cabeça do Lúcio foi justamente não ser acadêmico nessa hora, entende? Eu acho que o Miguel já falou isso algumas vezes nos últimos encontros, eu não lembro se o Hélio falou no encontro do último mês, mas o fato dele não fechar a coisa de uma maneira abstrata, ele veio para algo mais concreto, para essa forma de relacionamento, ela fez com que ele saísse daquilo que já tinha como uma descrição a priori, de uma maneira geral, inclusive desses próprios autores, né, dos fenômenos humanos, do como humano ele pode se mostrar, e cunhou um processo de estudo que fizesse com que tudo aquilo que eu precisasse aprender viesse da pessoa. E que, em última análise, a filosofia clínica é um processo de estudo para reconhecimento. Você lida com a pessoa depois, mas no sentido de uso do submodo formal. Mas aquilo que mais acontece durante, eu acho, todo o processo terapêutico é sempre reconhecer o partilhante, né? Sempre mesmo depois daquilo que se chama terapia avançada, né, você atende a pessoa às vezes 1 ano, 2 anos, você ainda se colocar nessa posição, eu acho que o termo que o Hélio usa, né, posição aprendiz, né, você não ter aquele partilhante como algo fechado, né, pelo contrário, você ter esse partilhante como algo em movimento, algo que não é estático, algo que está sempre se compondo, né? Muito que a filosofia explica sobre o devir. Então, como é que a gente joga com esses elementos terminológicos sem agendar o partilhante? Uma coisa muito importante que a gente precisa saber é que tudo aquilo que nós entendemos acerca dessa metodologia vai nos servir como um guia, mas vai surgir a partir daquilo que a gente chama de conteúdo. O que é conteúdo? É aquilo que o partilhante traz ao longo dos encontros, né?
o partilhante ele costuma usar aquilo que para ele é estruturante para contar a sua historicidade, para mostrar os elementos dos dados divisórios, né, das atualizações. Então, o que a gente busca em última análise nesse processo ao longo do tempo é justamente encontrar aquilo que é estruturante nele. Só que isso faz com que nós nos coloquemos numa posição de eu pego esse conteúdo, eu entendo esse conteúdo literal através das partes do método, de acordo com as partes do método que aparecem. E aí começa a minha entrada, que é quando eu preciso me organizar diante desses elementos que foram dispostos. E aí eu vou precisar, me valendo dessa leitura metodológica que eu fiz e das dúvidas metodológicas que me foram criadas, perceber como que fundamentalmente eu vou atuar. Só que eu não posso pegar essa terminologia e jogar para o meu partilhante, falar para ele do tópico que acha de si mesmo dele, falar como o mundo parece para ele, falar como as axiologias aparecem. Eu não posso usar essa terminologia. Então, o que eu preciso fazer, em última análise, é pegar esse conteúdo e que me foi trazido, traduzi-lo através da metodologia para que eu me organize e pegar essa organização que me foi feita através da metodologia e devolver na forma desse conteúdo que ele trouxe. E essa daí é uma grande dificuldade na filosofia clínica. Quando você, às vezes, atende uma pessoa que terminou o curso e que vai entrar, que vai tentar fazer concorrer ao certificado A, é um trabalho, digamos assim, mais, entre aspas, confortável, porque você pode falar, né? Você tem que agendar ela para mostrar, para que ela apareça para ela mesma a partir do método, para que ela se compreenda e depois para que ela exerça essa compreensão dela mesma no ambiente terapêutico, né? Sabendo fazer suspensão de juízo, EPOCare. Mas quando a gente atende uma pessoa, né? Quando eu atendo, por exemplo, uma pessoa que não é da filosofia clínica e não tem esse objetivo, a terminologia da filosofia clínica não existe para ela. O que existe é única e exclusivamente o conteúdo que ela trouxe. E eu devolvo e eu converso acerca desse conteúdo. Então, uma coisa que eu gostaria de deixar registrado que é muito importante é que o método ele é um guia para vocês, ele tem que ficar guardadinho com vocês, né? Ele não serve para que nós falemos das universalizações, mais ainda, ele não serve para que nós façamos do ambiente terapêutico um ambiente de doutrina sobre filosofia clínica. O partilhante tem que entrar e sair da terapia sem conhecer a filosofia clínica por dentro, ele tem que sofrer os efeitos dela, né? Mas ele não pode, a gente não pode lecionar filosofia clínica para ele, a não ser que esse partilhante esteja fazendo supervisão e que, em alguma instância, esse ambiente de supervisão e terapia, eles se mesclam por alguma necessidade, né? Seja para trabalhar algo íntimo, seja para trabalhar algo íntimo que possa, em última análise, te atrapalhar no teu processo terapêutico com o teu partilhante, né? Então, existe, e é comum, às vezes, num primeiro momento, nos primeiros atendimentos, umas escorregadas, que você tenda a usar essa terminologia técnica, mas isso é comum, né? A tendência é que, ao longo do tempo, você vá afinando, né? Afinando o seu discurso. O discurso no sentido não de exposição, mas do como você se coloca objetivamente, né, no ambiente terapêutico, como você consegue fazer o uso assertivo de submódulos. E para as pessoas que estão em formação, é importante que isso seja verificado, moldado, mas é interessante também que se verifique sempre o nível de cobrança, né, para consigo mesmo, porque os elementos são muitos. Eu acho que se isso é para o processo de aprendizagem no estágio, né? Se o aluno ele consegue exercer aquilo que o Hélio chama de borogodó,
o que na minha visão está na questão da escuta, eu até acredito que exista algo que é anterior à pessoa, inclusive ela saber, ela conhecer, né, a terapia, seja ela qual terapeuta for, mas que possua o Borogodó, existe algo que é anterior às noções das terapias, né? Para que ela exerça esse Borogodó, mas que esse Borogodó ele é afinado também de acordo com os exercícios, né? Com o exercício. Até hoje eu me sinto aprendendo, né? Às vezes eu penso sobre a forma como eu me coloquei num determinado processo terapêutico, reflito sobre isso, penso que poderia ter sido mais assertivo dessa maneira, né? Ter usado um submodo de maneira mais direta, com menos rodeios, mas isso é essencial, né? Digamos assim, essa leitura de si, ela é essencial. E aí, isso nos leva a uma outra coisa, que é o perigo do emprego dessa terminologia que eu acabei de explicar, às vezes, no futuro, né? Eu vejo isso muito num parâmetro, como é que eu vou falar para vocês? Quase que como um perigo no âmbito social. Eu vou tentar explicar isso. Se a gente começa a trabalhar a filosofia clínica dessa forma, né, não tendo essa cautela de nos valermos do uso da linguagem, que é muito valioso para a filosofia clínica, do próprio partilhante, para cuidar dele, e escorregarmos para algo semelhante a uma pedagogia sobre a filosofia clínica no ambiente terapêutico, a longo prazo, a gente corre um perigo de impregnar a sociedade da mesma maneira que as outras práticas terapêuticas impregnaram. O que eu quero dizer com isso? Existem certos conceitos, né, que eles deveriam ter uma serventia única e exclusivamente médica, né? Conceitos médico-psiquiátricos, né? Depressão, TDAH. O que eu estou falando aqui não é uma crítica se existe ou não doença psiquiátrica, se a gente, né, não é nada disso que eu quero apontar. O que eu quero apontar é o seguinte: em algum momento essa linguagem ela foi restrita a um ambiente específico. E ao longo do tempo, a partir do uso quase que pedagógico sobre uma terminologia específica nos processos terapêuticos, ao longo do tempo isso foi entrando na nossa sociedade e hoje em dia faz parte de uma linguagem comum. E que isso, para algumas pessoas, não pode não ser uma coisa ruim, mas para outras pessoas acaba sendo uma coisa maléfica. E eu acho que, principalmente para a justificativa de certos elementos sociais que não estão necessariamente ligados a questões médicas ou psicológicas, mas que esse perigo ele existe também em função da filosofia clínica se nós não cuidarmos especificamente de entender o partilhante através da própria linguagem e cuidar dele através dessa mesma linguagem aprendida. Porque senão daqui a pouco as pessoas estão falando sobre o meu tópico emoções, né? As pessoas estão falando sobre o meu tópico como o mundo parece, sem um conhecimento de como isso funciona realmente para o processo terapêutico, né? E sem nenhum benefício, né, para a sociedade, eu acho, de uma maneira geral. Eu acho que esses termos técnicos eles são caros para nós, né? Ele não tem nenhuma outra serventia que não seja no ambiente terapêutico, né? E nós devemos resguardá-los, não no sentido de tornar a coisa hermética, né? Como se fosse algo sagrado. Não é essa a proposta, mas de fazer com que ela tenha uma serventia específica, né? E não no sentido de fazer médico, porque esse conhecimento ele vai estar sempre disponível para as pessoas que quiserem fazer o curso, né? Mas no sentido de tentar trazer um uso de qualidade, que eu acho, de uma maneira geral, não só para o ambiente terapêutico, mas também para toda a sociedade, porque a gente está inserido nela, né? E não acabar deturpando, no final das contas, a longo prazo, a filosofia clínica, porque eu te garanto que essas próprias leituras que a gente ouve, eu te garanto, não, eu garanto para vocês,
que essas leituras que nós ouvimos assim comumente no linguajar da sociedade, sobre esses conceitos que eu havia apontado antes, é também um linguajar de desconhecimento, né? Eu vou dar um exemplo, eu já tive alguns partilhantes que falavam, eu já tive uma partilhante que falava sobre a ansiedade dela. Eu estou falando sobre a minha ansiedade. Eu não estou falando sobre a ansiedade doença que está lá descrita no Google, né? Eu estou falando sobre a minha ansiedade. Esses são efeitos, né? São efeitos de terminologias ou de conceitos que extravasam ali o seu ambiente. Então, assim, essa é a exposição que eu tinha preparado para fazer hoje para vocês aqui, são apontamentos de alguns tópicos que eu levantei que são bacanas, eu acho, para questionar ou para criticar essa questão da terminologia técnica da filosofia clínica, lembrando sempre que essa noção de crítica, ela não é no sentido de denegrir, nunca, né? A noção crítica, ela é no sentido de, em primeiro lugar, causar alguma curiosidade, propor, né, ou estimular o pensamento acerca da filosofia clínica e talvez, principalmente, tornar mais robusto o conhecimento acerca dela, né? Ao mesmo tempo, torná-la mais concisa, mais coesa, né? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa exposição, fico disponível para perguntas, não sintam-se envergonhados de perguntar, eu acho que o importante desses encontros são os debates, né? Isso daqui não é um monólogo, né? O negócio aqui é o diálogo, é a conversa. Então, quem quiser conversar, por favor, fique à vontade. Muito bom, muito obrigado, Paulo. E como o Paulo mesmo disse aí, agora está aberto para pergunta, questões, complementos. Vamos participar, né? Somos hoje 25 pessoas, então tem espaço para muitas dúvidas. Espero que sejam mais dúvidas do que tempo, inclusive, para a gente conseguir sanar. Muito bem, quem começa? Celeste. Professor Paulo, boa noite a todos que estão nessa live. As colegas, o professor Miguel. Eu quero perguntar que você deixou claro aí na sua fala que é para ter cuidado, principalmente quem estuda a filosofia clínica e o terapeuta também, né? Ele ter cuidado porque deve usar os termos da filosofia clínica só para a clínica, não ficar assim aleatoriamente falando sobre os termos, dos tópicos, do submodo, dos exames categoriais, principalmente com pessoas que não estudam filosofia clínica aleatoriamente usando o método. O método é exclusivamente para quem estuda e para o terapeuta, os professores, não é isso? A pessoa ter cuidado, não é isso? Na sociedade, conversando com colegas que nem têm conhecimento, a pessoa falar aleatoriamente, sem ser um professor, mesmo que ele seja um terapeuta, ele ter cuidado com essa fala. Não é isso que você deixou claro? Então, Celeste, muito obrigado pela sua pergunta, excelente pergunta. É exatamente isso, né? Por que eu digo isso? Porque, como eu disse aquela hora, né? Daqui a pouco as pessoas estão falando assim, meu tópico como o mundo parece, né? O meu tópico que acha de si mesmo, como se isso fizesse parte do ser humano, entende? E a ideia da filosofia clínica não é essa. Não é assim, o homem ou a humanidade se divide em três elementos: exames categoriais, tópicos de pensamento e submodos, né? Tópicos da estrutura de pensamento e submodos. Não é essa a ideia. A ideia fundamental da metodologia,
ou a serventia dela é para que você adote isso momentaneamente. Esse momento é a terapia, o momento terapia, então você adote essa noção momentaneamente para fazer um processo investigativo sobre a pessoa, para reconhecê-la e, a partir daquilo que você reconhece dela, cuidar. Então, a gente não pode jamais ir para as universalizações, né? O mundo, o homem tem um tópico que acha de si mesmo. Não é, né? É um parâmetro que eu uso para mediar uma relação específica naquele momento, ponto. Né? Então, a gente precisa cuidar dessa terminologia, inclusive porque exercê-la dessa forma é um mau uso, né, desses elementos. E você tende a ir muito mais para as abstrações e para a sua própria estrutura de pensamento e para as suas verdades, e falar mais de você do que da filosofia clínica, do que qualquer outra coisa. Né? Então, é por isso que eu acho a tua pergunta muito pertinente. É exatamente isso que eu quis dizer. Muito obrigado. Muito bem, próximo. Oi. Robson. Uma coisa que eu achei interessante que você falou, Paulo, foi a questão de que o partilhante não precisa ter uma aula, né? Não precisa dar aula para ele, mas sentir o efeito da terapia. E eu achei isso interessante. Você pode falar um pouquinho mais sobre esse sentir efeito? Porque nem todo mundo que vem para clínica entende filosofia clínica, né? Como é que um filósofo clínico agiria com um partilhante, assim, que ele vai perguntar qual é a sua linha? Então, como é que eu poderia falar sobre isso? Como abordar isso? Então, essa pergunta também é bacana, Robson. Essa é a pergunta de quem está estudando, hein? Muito bom, muito bom. Deixa eu te falar uma coisa. Obrigado pela tua pergunta. O que você, às vezes, pode trazer são coisas do ambiente terapêutico, né? Pessoal, como é que é essa coisa de filosofia clínica? Você fala, no primeiro momento eu vou tentar te escutar, vou falar um pouco menos, né? Para tentar entender o que está acontecendo. Só que nessa, ao longo do tempo, você vai pegando algumas artimanhas, eu digo assim, eu poderia dizer, né? Às vezes, quando a pessoa fala uma coisa dessa, fala, antes de começar, eu queria saber como é que é essa coisa de filosofia clínica. Aí você fala isso que eu acabei de te dizer, né? Eu vou falar um pouco menos, vou fazer algumas perguntas para tentar te entender melhor. E a primeira pergunta é o que te traz a terapia. Pronto, já passou a bola. Entendeu? Então, a ideia é sempre essa, né? Isso acontece em várias instâncias, né? Até como saias justas, né? O que você acha, né? Quando a pessoa pergunta a sua opinião, você não pode devolver seus prejuízos, né? O que ela está fazendo é tentar usar um atalho com você, né? Você tem algumas saídas para isso, né? Inclusive devolver o atalho para ela, mas tentar trazer ou fazer surgir sempre mais elementos dela. Então, acho que ao longo do tempo a gente vai arquitetando formas de sair desse lecionar filosofia clínica para o nosso partilhante. Mas isso é uma coisa construída. Né? Eu não cheguei aqui, eu não saí do curso e cheguei pronto aqui para te falar isso. Né? Foi uma coisa que foi construída ao longo do tempo e errando bastante. Né? Eu acho que é importante para todo mundo que estuda filosofia clínica, falei isso lá no início, vou falar isso agora de novo, principalmente nesse ambiente de estudo, não tenho medo de errar e de arriscar, porque filosofia clínica é repetição. Não é repetição para vocês decorarem, é repetição para vocês interiorizarem como de várias maneiras diferentes, alguns elementos podem ir gradativamente surgindo na fala e eles vão me apontar como aquela pessoa se compõe, que é estruturante nela, etc, etc, etc. Mas muito obrigado pela sua pergunta, Robson. Esclareci? Muito bom. Audrey. Boa noite. Boa noite. Eu estou iniciando agora, né? E aí me ocorreu uma dúvida ao te escutar, porque eu venho de outra linha. E como que o filósofo clínico fala sobre o seu trabalho no espaço de divulgação, assim? Como que ele consegue
mostrar, né, esse trabalho incrível que, sem usar, os termos conhecidos, sem trazer uma limitação naquilo que ele está propondo, como que seria isso então? Ah, Obrigada. excelente pergunta. Excelente pergunta. Eu acho que esse é um dado padrão das conversas que eu tenho com o Miguel, né? A gente não conversa todos os encontros sobre isso, mas é uma coisa que invariavelmente ao longo de um tempo que a gente se encontra aparece nas nossas conversas, né? Eu acho que a maior dificuldade que existe hoje em relação à filosofia clínica, eu acho que isso é dúvida de outras pessoas que estão presentes aqui hoje, né? É do como conseguir divulgar a filosofia clínica dentro dos parâmetros que ela oferece, né? Sem fazer alguma coisa que não seja contraditória em relação a ela. E a gente ainda não descobriu alguma coisa que, na verdade, se eu te falar que a gente não descobriu, é mentira. Por quê? Porque a gente se vira nas redes sociais, por exemplo. A gente vai tentando fazer algumas jogadas que não firam os preceitos, digamos assim, ou as premissas da filosofia clínica. Mas tudo aquilo que a gente faz é o avesso do que o marketing, de uma maneira geral, pede. Né? Vou te dar um exemplo. Você vai estudar um planejamento de marketing. A pessoa fala que você tem algumas linhas de marketing para seguir, né? Medo, escassez. Eu não posso imprimir medo no meu partilhante, nem falar sobre isso, porque isso está relacionado diretamente com o tópico emoções. Então, eu já vou direcionar, inclusive, a minha divulgação desse ponto de vista da filosofia clínica, ou enviesar para um tópico em específico. Então, assim, a gente pode ser pedagógico em relação à filosofia clínica, né? Falar sobre a questão prática, sobre os elementos, como é que eles funcionam. Mas nada do que o marketing atual pede concorda com a divulgação da filosofia clínica, o que faz com que nós continuemos na era da pedra e façamos isso, não é nem façamos, né? Eu acho que soframos a divulgação boca a boca, que é o que mais tem rodado na filosofia clínica, na minha opinião, na minha experiência. Eu não sei se outras pessoas têm uma experiência diferente com rede social. Eu não vou te dizer que eu nunca tive benefício de rede social. Já consegui aluno em rede social, já consegui partilhante, mas não é aonde a coisa, digamos assim, gira. Né? Eu acho que no boca a boca, na referência, na confiança que uma pessoa tem na outra, é aí que acontece, digamos assim, a progressão do nosso trabalho. Para isso, o que é preciso? Permanência. O que é permanência? É não desistir. Continuar escrevendo, continuar aparecendo, fazer isso que a gente faz, seminário, tentar agregar cada vez mais pessoas, porque eu acho que é só nesse espaço que a gente consegue ter uma possibilidade de uma discussão mais franca e mais pé no chão sobre filosofia clínica, né? Até porque o que a mídia social hoje pede, pensando no Instagram, por exemplo, é uma coisa muito rápida. E filosofia clínica, a gente não pode falar sobre as coisas de maneira muito rápida, né? Eu converso isso muito com o Miguel, eu acho que... Vou terminar de falar para te passar a palavra, Miguel. Eu acho que uma rede social que combina muito com a filosofia clínica é o YouTube, porque ali você tem tempo, espaço, eu acho que a própria plataforma ela favorece o estudo, porque ela grava histórico, então você pode ter um vídeo de 40 minutos, você pode acelerar, diminuir, você pode pausar, o histórico vai gravar onde você parou. Então, assim, a gente tenta jogar com aquilo que no final das contas, vai ser mais benéfico para a filosofia clínica, e não para a questão de girar, ou de alcance, ou de hypar, que é o que as pessoas falam muito hoje em dia no YouTube, né? Enfim, respondi a tua pergunta? Perfeito, muito obrigada. Nada, que isso. Muito obrigado a você pela pergunta. Miguel? Só tentando complementar um pouco o que o Paulo levantou, um risco que se corre quando a gente vê em rede social a divulgação de colegas, e às vezes assim, cultive o amor próprio, assim, mas tem partilhante que vai se cultivar melhor cuidando do outro e não cuidando de si, né? Você deve dedicar um tempo para o casal, mas tem um sujeito que às vezes vai viver melhor naquele momento da vida trabalhando e não dedicando a vida do casal.
Então, assim, o primeiro desafio nosso é desconstruir fórmulas, né, de como viver. Porque às vezes eu começando a aparecer muita fórmula, muita dica, muita sugestão. Inclusive, a rede social é repleta disso, porque assim, você tem que mostrar. A rede social, para quem quer divulgar o trabalho, tem que ser útil. Então, às vezes, o sujeito tem que mostrar uma fórmula, uma proposta. O grande risco disso é começar a agendar em pessoas movimentos que às vezes não vai fazer bem para ela. Tanto que o que a gente vai receber às vezes no consultório são pessoas frustradas porque não conseguiram seguir a dica de alguém que tem 1 milhão de seguidores, né? E se diz terapeuta. Então é um baita de um desafio isso, né? Às vezes pode causar mais prejuízo do que benefício. Então é um baita de um desafio. Então concordo com o Paulo, é uma coisa que a gente conversa muito a respeito e a gente às vezes vê mais problema do que solução, né? Na divulgação da filosofia clínica. E eu acho que só complementando também uma pergunta que a Celeste fez logo no começo, sobre a questão do uso da filosofia clínica no cotidiano, o risco que se tem é de transformar, às vezes, algumas palavras da filosofia clínica em termos banais. Por exemplo, a psicanálise em termos como trauma, como complexo, como recalque, e no cotidiano as pessoas já usam esse termo, às vezes até influenciados pela proposta terapêutica. Só que o uso do cotidiano não tem nada a ver com aquilo que é usado lá. Então, às vezes, a gente vê o uso, às vezes, meio que indiscriminado, dizendo assim, não, que o sujeito tem expressividade, mas expressividade na filosofia clínica é muito específico. E aquilo que você vai usar na fala cotidiana não vai chegar no ouvido daquele que está ouvindo com aquele mesmo sentido. E aí, às vezes, o risco é muito mais perder o sentido original ou torná-lo confuso, né, equívoco, do que propriamente esclarecer. Por isso que, às vezes, a filosofia clínica é muito mais interessante a gente comentar assim, para cada pessoa é de um jeito, né, cada pessoa vai funcionar de um modo e tal, do que dizer assim, não, o sujeito pode ter o que acha de si mesmo batendo de frente com axiologia. Pô, quem está ouvindo não vai fazer a menor ideia do que está sendo falado ali, né, e não vai ajudar em nada. O sujeito vai chegar às vezes no consultório e falar assim, será que eu tenho problema na axiologia? Então, assim, não vai ser o caso, né? Então, o cuidado, acho que com o termo também, acho que chega nesse ponto, né? Da gente saber que, assim, a terminologia da filosofia clínica é tão específica que ela funciona muito no consultório, mas na fala cotidiana, às vezes, ela é muito confusa. Tanto que é um desafio nosso escrever, inclusive, sobre o tema. Mas tá bom, agora, mais alguém quiser comentar alguma coisa? Patrícia? Boa noite, gente. Obrigada, Paulo, por mais esse seminário. Eu não sei nem se é uma pergunta, mas eu acho que a grande dificuldade de divulgar a filosofia clínica é justamente por ela ser feita para cada partilhante. Então, você não pode passar, você passa um conceito que não é só que, assim como você acabou de falar, né, alguns conceitos da psicanálise, por exemplo, que a gente usa de maneira, não sei se vulgar é a palavra certa, popular, a gente popularizou algumas palavras e usa, e não necessariamente a gente sabe o que a gente está falando, né? Na filosofia clínica não dá para fazer isso justamente por ser específico, né? É para cada pessoa. Quando eu falo, estou fazendo curso, estou fazendo pré-estágio, as pessoas perguntam o que é a filosofia clínica, né? Então, assim, quando eu comecei a fazer aula lá nas aulas de apresentação com o Fernando, ele falava o que não é, né? Ele começou por aquilo que não é, tá? Aí, entender o que era, para ser sincera, eu entendi mesmo quando eu comecei a fazer o curso. Eu só entendi que era uma coisa que era fora da caixinha, que não rotulava as pessoas, é a questão da singularidade, que para mim, eu acho que não é só para mim, né? É a base da filosofia clínica, né? Para cada pessoa fazer um tipo de usa todo o método é usado, o método é o mesmo, mas vai usar para cada pessoa de uma maneira diferente. E sempre vem a pergunta, a dificuldade então é essa. Aí, assim, falando com a pessoa, a gente até consegue. Com o tempo eu fui entendendo um pouco melhor como explicar o que é que eu estou fazendo e tal, mas a dificuldade acho que está aí. E eu não sei como é que a gente vai descobrir a melhor maneira de explicar, porque não pode ser uma coisa para todo mundo, né? Obrigada, Paulo. O Paulo, é assim, posso puxar, não é a brasa para minha sardinha, mas assim, vou fazer um elogio ao Paulo, porque eu sou professora, embora esteja afastada há muitos anos de sala de aula,
E, assim, tem muita gente que aprende o que tem que ensinar, que vai a uma sala de aula que ensina, mas, assim, ele tem muito amor ao que faz, assim, tenho muito orgulho de ser aluna dele. E obrigada, Paulo. Mais uma vez, obrigada por todo o seu ensinamento e sua dedicação. Muito obrigado, Patrícia. Obrigado pelas tuas palavras, são muito caras, me emocionam. Obrigado mesmo. Né? Tamo Assim, junto. principalmente são palavras vindas de uma professora, né? Eu acho que é mais importante ainda. Mas eu concordo plenamente com você, né? Eu acho que eu sinto essa dificuldade muito até hoje, né? Já há pouco tempo atrás eu tive numa situação com uma pessoa, aleatoriamente, numa roda de conversa, me perguntou o que era filosofia clínica, e eu comecei a dar uma aula para ela, né? Se fosse uma terapia, eu não faria isso, mas ela era uma curiosa sobre, né? Então não tem uma forma, eu não consigo falar sobre a filosofia clínica de uma maneira sucinta, né? Por quê? Porque quando a gente fala sobre filosofia clínica de uma maneira sucinta, a gente fala sobre os efeitos. A filosofia clínica lida com a singularidade, mas isso aí não explica nada para ninguém. Tem um monte de outras terapias que falam também sobre singularidade. Mas eu consigo defender dentro da metodologia o que é singularidade, né? Eu consigo defender que o início do processo dela começa na escuta, ali envolve a noção de fenomenologia, hermenêutica compreensiva, analítica da linguagem, estruturalismo. Os exames categoriais me apresentam o terapeuta e são fundamentais para o resto de todo o processo terapêutico, porque a gente sempre está sob as perspectivas da circunstância e sempre vai tentar resolver aquilo que é o assunto último, né? Os tópicos da estrutura de pensamento, as outras categorias me ajudam a entender a relação do indivíduo com ele mesmo, com as coisas, a partir do relacionamento com pessoas, né? Com tempo, com lugar. Os tópicos da estrutura de pensamento vão ajudar a entender como aquela pessoa se organiza internamente, e eles estarão sempre em relação com as categorias, trocando, implicando umas nas outras, né? E como ela se efetiva, ou como ela efetiva todo esse conjunto anterior em submodos. E que a ideia de singularidade não está em nenhuma dessas partes do método, mas ela está do que surge desses elementos que se destacam no sentido de serem determinantes ou estruturantes para aquela singularidade, né? Então, eu não consigo falar de uma maneira sucinta, porque, às vezes, se eu falo de uma maneira sucinta, eu estou só trazendo coisas que são superficiais sobre a filosofia clínica, né? Que são efeitos, que são possibilidades, mas eu acho que não sobre ela mesma, né? Muito boa a tua fala, Patrícia. Está estudando também, hein? Ó. Maria Cleusa, por favor. Então, eu quero só reiterar o que a Patrícia falou, Celeste, todos os colegas, mas essa Bíblia aqui que eu carrego é esse rapaz aqui, ó, Miguel Caruso, que despertou, e aí eu leio, é o meu livro de cabeceira, é esse livro do professor Miguel. E o professor Paulo veio para somar, para agregar a minha vontade de continuar falando sobre o estímulo do movimento, tá, do nosso estrutura de pensamento, é o meu TCC. Realmente, Patrícia, nós que somos professores, vamos continuar falando da filosofia, ministrando a nossa aula, né? Eu não consigo, no consultório, atender um partilhante sem explicar, primeiramente, a abordagem do que é os efeitos, os conceitos também, que a gente estuda muito. E aí, quando eu saio da sala de aula, que eu ministro aula de logística, eu faço a logística para divulgar filosofia clínica. Ou seja, eu acabo que eu queria ser mais sucinta, mas, de repente, eu percebo que eu fico meio mais prolixa ainda, porque quanto mais eu falo, mais eu fico instigada a falar, e é uma vontade que as pessoas entendessem o que é de verdade. Então, parece que eu quero abrir a cabeça da pessoa e colocar lá dentro, olha, é isso aqui que é filosofia clínica. Eu peguei o certificado faz 1 ano. Eu fiquei 1 ano fazendo estágio, e nesse 1 ano de estágio, esse 1 ano agora atendendo, eu atendi 30 e poucas pessoas, fora do meu trabalho, né? Então, assim, a gente percebe que todo dia, como você falou, não tem um manual, não tem uma receita pronta. E para cada pessoa, nós vamos estar sempre procurando trazer algo que a filosofia nos oferece também. Então, o professor Paulo sempre foi muito paciente comigo, né? De vez em quando puxava minha orelha,
mas, assim, eu sou muito grata por tudo que ele, o professor Miguel, e os outros também, mas, assim, é aquela pessoa que tem toda uma didática, que eu falo é coração. Ele faz uma forma que não tem como falar, não entendi, professor. E se você falar não entendi, ele fala, você entendeu, Maria Cleusa? Com toda a calma, né? Então, assim, eu falo que tem que gostar do que faz, tem que fazer com gosto. Não é só fazer por fazer, é uma troca de moeda. E aí, professor Paulo, lá no início você falou assim, questão das relações. Eu estou com uma partilhante que ela está com um problema sério de relacionamento. Quando a gente pega aqueles 5 parâmetros ali que nós temos, os elementos, né, dos exames categoriais. Então, ela tem relações, circunstância, lugar, o tempo, tal. Como que eu vou conseguir trabalhar melhor relacionamento? Porque a relação ela pode ser mista, positiva, negativa, e tem uma outra também, relações. E o que ela está, assim, preocupada? Ela fala assim, estou com um problema. São termos também que eu evito falar na filosofia, eu falo questões. Porque quando eu falo problema, parece que se amplia. E quando você fala questões, suaviza. A pessoa fica assim um pouco mais próxima do que ela está buscando de verdade. Então, são termos que eu estou evitando, nos meus atendimentos, a utilizar. Tá? Então, você, para mim, é um exemplo? Não, pode ser um espelho. E aí a gente vai percebendo que vai fluindo, e a pessoa vai começando a se encontrar. Em questão, queria que você falasse um pouco mais sobre relações e relacionamento. Então, isso daí foi uma coisa interessante você ter levantado, Maria Cleusa. Em primeiro lugar, obrigado pelas tuas palavras, né? Eu sempre, isso me toca muito, né? Sempre que pessoas que você é professora, né? Patrícia é professora, eu já tive a oportunidade de trabalhar também com a Yara, que é professora, e essas falas vindo de quem vive esse cotidiano é muito bacana. Então, assim, e tenha certeza, sempre que precisar, eu explico a mesma coisa de 300 formas diferentes, entender, no final das contas, a gente vai entender. Uma coisa que, enquanto você estava falando, que eu fiquei pensando, é o seguinte, a gente precisa fazer uma distinção aí entre relação e interseção de estrutura de pensamento. Relação, você pode ter uma medida da relação a partir de uma estrutura, de uma interseção de estruturas de pensamento. Mas esse exame categorial, ele serve para uma medida do indivíduo com ele mesmo, com as coisas, com os relacionamentos. Nessa questão, parece que o que a tua partilhante traz é uma medida do como ela se sente, está no exame categorial relação, mas aquilo que é o problema, e se ela às vezes usa essa palavra problema, é interessante usar essa palavra com ela justamente para ficar dentro da esfera de linguagem, em primeiro lugar, entender, tratar às vezes essa palavra como um termo equívoco, tentar entender qual é o sentido e o significado que ela dá ao problema. Tentar explicar o que acontece nos critérios das interseções de estrutura de pensamento. Né? Qual é a ideia de estrutura de pensamento? Tem uma estrutura de pensamento aqui, outra aqui, em alguma instância a gente pode identificar que é uma interseção porque elas se cruzam. Só que elas se cruzam dentro dos elementos dos tópicos, dos princípios de verdade. Então, elas concordam em prejuízos, elas podem brigar ou discordar em axiologias. Então, a gente precisa entender basicamente a ação, como funciona conceitualmente, né, o tópico ação, como funciona conceitualmente as interseções de estrutura de pensamento. E aí a possibilidade de investigação são várias, né, depende de quais são os contextos, porque os submodos usados eles estão diretamente relacionados com os contextos. Né? Mas, enfim, eu mais compliquei ou expliquei? Não, deixou bem mais assim, estou mais assim, agora, não aliviada, mais pronta para saber como lidar com isso também agora. Porque Sim. quando ouvindo de vocês, a experiência de cada um, isso vai somatizando, e acaba que a gente começa a encontrar um caminho. Sim. Muito obrigada. Se precisar, sabe que offline é só mandar uma mensagem. Tá bom, muitíssimo obrigada. Nada que isso, Maria Cleusa. Muito bom. Então, muito obrigado aí as perguntas que todos fizeram. Obrigado, Paulo, pela disponibilidade em respondê-las, pela apresentação. Obrigado pela presença. No mês que vem teremos mais. E é isso. Vamos encerrando. Já passamos um pouquinho do horário. No final do mês que vem temos mais. Aí, acompanhando lá no grupo, vocês vão ver, né, quem vai ser o próximo e tudo mais. Fiquem atentos lá. O link vai estar sempre lá no grupo. Então, é fácil achar para conseguir acessar e vir aqui participar. E é isso.
Quer dar alguma Obrigado, Miguel, palavra? obrigado pelo espaço. Não queria só te agradecer sempre, no início, no final e durante. Muito obrigado por toda a força que você me dá de uma maneira geral, não só nesses espaços, mas em todas as trocas que nós temos, porque eu acho que filosofia clínica ela existe aí, né? Existe na troca. Queria agradecer também o Everton pelas palavras ali ditas na mensagem. Eu li, mas eu não vi. Eu li, mas não li em voz alta, mas eu agradeço. Né? Agradecer a presença de todos. Falar que a coisa não se restringe só a esse ambiente aqui. Eu gosto muito de trocar sobre filosofia clínica. Meu número está sempre lá no Instagram. Quem não tem meu número, entra no link. No primeiro clique que você der, é o meu WhatsApp. Vamos conversar, por favor. Obrigado mais uma vez, Miguel. Obrigado pelo espaço. Perfeito, eu que agradeço. Muito Obrigada. obrigado. Boa noite. Boa Boa noite. noite, gente. Tchau, Obrigada pessoal. por Boa tudo. noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite.